isso aí, gente. Boa noite. Meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. E hoje eu tô aqui para usar esse espaço para abrir meu coração. Eu quero assumir que eu gosto de séries de qualidade duvidosa e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Por aqui não tem essa de guilty pleasure ou prazer culpado, não. Pra mim, quanto mais dramalhão eu me envolvo com aqueles personagens, eu acho que aquilo realmente está acontecendo comigo, que é parte da minha vida. E eu acho que a quarentena ela também veio para mostrar que nem tudo precisa ter uma grande reflexão ou grande significado por trás, né? Às vezes a gente só quer assistir uma série para relaxar a cabeça. E mesmo nessas produções, talvez dê para encontrar valor. Para conversar sobre tudo isso, a gente chama hoje o jornalista, apresentador e crítico de cinema Renato Hermsdorf. O Renato é daquelas pessoas que quando ele te indica um filme ou uma série, você pode assistir sem medo. São 10 anos de cobertura audiovisual, ele entende mesmo do assunto e ele já passou por uns lugares assim, Oscar, Festival de Cannes, Toronto, só isso. Ele foi editor do Adoro Cinema e já participou de programas do Telecine e da Globo News como crítico. Para sentir mais ou menos o nível da coisa, vou falar alguns nomes que ele já entrevistou. Vamos lá. Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Emma Stone, Bill Murray, Jared Leto, Spike Lee e Scarlett Johansson. Agora, eu que vou entrevistar ele e saber qual é a série que ele assiste sem ninguém saber. Vamos chamar o Renato? Vamos chamar aqui. Renato está entre nós. Oi, meu Gente, que bem. estirpe! Você se vestiu muito lindo para mim. É frio, meu bem. Mas é amor também. Ah, que bom. E aí, queria começar agradecendo a sua presença em nome do Nota Terapia. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, aí dou um salve para todos os Nota Terapiers. Amei esse nome. Mas vamos lá, você já vai me entregar o ouro logo no início e me dizer qual é a série ruim. Ruim não, de qualidade duvidosa, como eu disse antes, que você tem de coração, a trecheira do coração aí? A gente já vai começar assim? Direto, a primeira pergunta. Eu gosto de começar causando. Olha, o adolescente que mora em mim saúda o adolescente que mora em você. Eu tenho uma série que é reconhecidamente ruim, de uma forma geral, mas que é uma série que eu defendo com unhas e dentes. Posso fazer uma monografia sobre Elite da Netflix. Vamos chegar lá, ela está na nossa pauta. Mas antes, eu queria que você dividisse um pouco a sua experiência com a gente e falasse o que falta nessas séries. Por que elas são consideradas ruins pela crítica? O que falta? Eu acho difícil dizer assim como uma fórmula, de uma forma geral, porque cada série é uma série, né? Mas o que eu sinto falta, assim, quando eu noto uma série que eu acho que eu poderia enquadrar dentro do que se chama de guilty pleasure, eu acho que falta honestidade, eu acho que falta sinceridade, assim. Porque hoje em dia, principalmente depois do advento da Netflix, começou-se a fazer todos os produtos muito formatados, muito pensando no que a audiência iria esperar, do que exatamente você se propor a contar uma boa história. Então, eu Uhum. acho que às vezes eu sinto falta dessa honestidade, dessa verdade, dessa sinceridade. Eu acho que é isso que falta. As coisas acabam ficando muito algoritmo, muito pasteurizadas, e aí não dá. Parece que essas séries elas seguem quase uma fórmula, né? Como se tivesse um decálogo dos guilty pleasures. Quais são eles? Pois é, assim, tem algumas características que, pelo menos uma, eu acho que cada uma dessas séries tem, entendeu? Em geral, tem intriga, porque aí a gente está falando, claro, de conflito, mas principalmente nas séries adolescentes, assim, aí você pode chamar essa intriga de fofoca, de disse-me-disse, sempre tem que ter esse tipo
de coisa dessa picuinha que coloca as pessoas em conflito. Conflito é bom é preciso conflito em qualquer produção, qualquer obra audiovisual, seja cinema, seja série. Então, acho que intriga é um fator comum. Eu acho que um outro fator comum também muitas vezes é mistério. Então, assim, um whodunit, sabe? O quem matou é uma coisa que atrai muito audiência, assim, também. Sexo vende, né, gente? Isso Sim. todo mundo sabe. Então, ter atores bonitos, tirar a camisa do galã. Então, sexo e nudez geralmente são dois elementos muito associados a essas séries também. E, por último, eu destacaria um que talvez seja mais sério, mais correto, talvez. Correto com muitas aspas aí. Mas que é a identificação. É você provocar uma identificação no público. E isso tem muito a ver também com as nossas discussões atuais a respeito de representação, de retratar diferentes tipos de identidade, diferentes tipos de perfis. Então, eu acho que identificação também é um fator muito importante. Bom, você listou tudo que eu adoro numa série. Sim, queria apenas dizer isso. Tá aí um algoritmo, já tá aí um algoritmo pra gente seguir. Pois é, assim, eu sou bem o espectador base que assiste esse tipo de série. Agora, você acha que, principalmente agora com a quarentena, as pessoas elas estão menos envergonhadas de falar que elas não só estão assistindo, como elas estão gostando de determinadas coisas? Tem umas coisas que parecem que já nascem com um hype, né? The Circle, por exemplo, da Netflix, tinha tudo para ser guilty pleasure e virou fenômeno. Pois é, um fenômeno que é guilty pleasure, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, na verdade. O que eu acho que tem acontecido é que, de uns tempos para cá, era do PIC TV, as séries ganharam um espaço muito importante. De novo, com a presença da Netflix, começou-se a produzir muito, né? Muita série, assim, a Netflix deu uma movimentada nesse mercado também. Então, assim, o que eu acho que acontece especificamente na quarentena é que, assim, se já está difícil para todo mundo, né? A rotina, o cotidiano está difícil para todo mundo. Então, eu acho que você vê uma bobaginha na TV é uma coisa que é bom, assim, é o escapismo, né? O puro escapismo. Sim. The Circle, eu acho que se insere aí. Tanto que, assim, a Netflix tem investido bastante em reality shows. Esses reality shows estão pipocando. E aí eu acho que tem um outro fator aí que eu tinha falado da identificação, de que tem reality show para todo tipo todos de os gostos, todo tipo. Não, assim, e tem desde The Circle, que é uma coisa mais abrangente, talvez, que pega esse universo de redes sociais. Você tem Casamento às Cegas, que foi um sucesso lá no início da quarentena também. Muito por conta até de uma personagem que era tida como a vilã ali do reality, mas que foi muito, muito, muito bem sucedido. Teve daquele que botava todo mundo numa ilha também, era Brincando com Fogo. Brincando com Fogo, isso mesmo. Botava os solteiros lá, todo mundo na ilha para ver, e não podia transar, uma loucura. Assim. E aí, voltando até na questão da identidade, tem nicho, tem recorte para tudo. Assim. A Netflix está com um reality show desde competição de assoprador de vidro até o The Floor is Lava, que era um meme, que virou um game show, sabe? Até programa de namoro com personagens, com pessoas autistas, assim. Então, é todo o recorte possível, sabe? Então, eu acho que os reality shows ganharam um pouco mais perderam um pouco a vergonha aí, as pessoas perderam um pouco da vergonha, no sentido de querer ver alguma coisa mais séria do que, mais leve do que The Handmaid's Tale, sabe? Sim. Que era o que a gente já estava vivendo um pouco antes, e aí, de repente, a realidade já está muito dura, vamos ver aí essa gente doida se pegando. Fazendo doideira. Inclusive teve uma série que a gente acompanhou muito, né? Principalmente no início da quarentena, que foi uma série maravilhosa, quer dizer, pesada nesse sentido, que foi Jornal Nacional, não é mesmo? Então, assim, tem horas que a gente precisa ir para uma coisa mais leve mesmo. A gente vai voltar a falar de reality daqui a pouco, mas antes eu queria te fazer uma pergunta mais polêmica, que é... Normalmente essas séries têm uma galera, uma fanbase que, assim,
defende. Tu não vem falar mal do meu Guilty Pleasure. Se você é crítico, então, eu só posso falar mal, você não. Qual é a fanbase mais chata que tem, que mais reclama no Twitter? E o que ela tá certa, o que ela tá errada? Ah, menina, certo ou errado aí é difícil dizer, né? Porque eu acho que assim, as pessoas encaram com tanta paixão que a série vira um parente, né? É como você falar mal de Riverdale é falar mal da mãe da pessoa, entendeu? Falar mal do irmão da pessoa. Então, eu acho que principalmente assim, uma época muito apaixonada da vida que a gente tem, né? Nervos à flor da pele, geralmente é a adolescência. Então, acho que as séries adolescentes, o público adolescente tende a ser um pouco mais passional na hora de defender as próprias séries, assim. Então acho que Riverdale é uma, Vampire Diaries talvez, Supernatural, assim, eu acho que muitas séries da CW, as séries de super-herói também, como Flash, Arrow, eu acho que essa galera que é adolescente é muito fã e encara a crítica como se fosse xingar a mãe. Sim, inclusive pesquisando para nossa pauta, eu fui ver que a grande fonte de séries desse nicho é a CW, né? Vai produzir Guilty Pleasure, assim, é tipo fábrica, né? Total, total. Fábrica. Isso é uma marca da CW, são essas séries que no Brasil acho que são transmitidas principalmente pela Warner, né? Pela assim, Warner. Tem alguma coisa de Netflix, os acordos variam. Riverdale está na Netflix, por exemplo, mas em geral é Warner aqui no Brasil, né? Sim. Inclusive, quando eu estava também pesquisando a pauta, eu fui tentar pensar em qual seria a minha trecheira do coração. A competição é dura, mas eu acho que eu diria Gossip Girl, porque é uma que até hoje, quando eu preciso esvaziar a cabeça, eu boto um episódio. A do nosso editor, Luiz Ribeiro, ele citou 3. The O.C., The Walking Dead e Dawson's Creek, que parece que tem alguém aí também gosta. Dawson's Creek tá na minha questão de identificação ali. Tinha o personagem do Jack. Dawson's Creek passava na Globo, né? Assim, não era uma época que a gente tinha... Que tantas séries eram produzidas e nem que a gente tinha tanto acesso, assim. Então a gente acabava vendo, né? Tô entregando aqui a idade. A gente acabava vendo o que passava na TV aberta, assim. E Dawson's Creek foi a primeira série que mexeu muito comigo nessa questão de identificação, porque tinha o personagem do Jack, aqueles conflitos adolescentes também, e o próprio Dawson era um fã de cinema, amante de cinema, então mexeu bastante, assim. Tanto que uma das entrevistas que eu fiz, que você até citou aí na abertura, uma foi a Michelle Williams, que né, fazia Dawson's Creek, e assim... eu fiquei nervoso. Eu tava na mesma sala, assim, pensando, meu Deus do céu, como assim? Te vi tanto nas telinhas. Nessa hora o adolescente grita, né? Não importa a idade que você tem, mas o adolescente está ali gritando. Gritou, menina. Eu gostei muito de assistir 90210, que foi o spin-off com os filhos... Mas deixa eu só voltar um pouquinho, desculpa, porque você tinha falado aí que o Luizinho colocou The Walking Dead como Guilty Pleasure. Eu nem sou fã de The Walking Dead, não, mas eu não diria que The Walking Dead é uma série do tipo Guilty Pleasure, não. Assim, então, eu acho que ela entra com o Luizinho depois. Eu acho que ela entra num nicho que é uma série que não soube acabar. Talvez tenha virado um Guilty Pleasure, tipo Grey's Anatomy. Eu não assisto, eu vejo quem é fã, mesmo quem é fã reclamar muito dos rumos que a série vem tomando, mas é uma série competente, que tem seu lugar ali, né? Assim, bom, fez história de alguma maneira, mas enfim. Só queria puxar a orelha do Luizinho. Tá aí, recado dado, editor do Nota Terapia. Passou da 4ª temporada, virou novela, quase sem zumbi, disse ele aqui nos comentários. Eu acho que é esse caso clássico de que série que não soube acabar, né? Grey's Anatomy, eu fui muito apaixonada, foi uma série incrível, eu acho, sim, os monólogos de Grey's Anatomy maravilhosos, mas, gente, 17 temporadas? Precisa disso mesmo? Avião cai, franco atirador no hospital, vira uma coisa meio guilty pleasure, vira novela mexicana, né? Mas é isso, né? Mas estamos falando de uma indústria, claro. Então, assim, como a indústria está vendendo, tem audiência, tem anunciante, então vamos seguir com isso aí até a temporada 88. Ellen Pompeo, um dos salários mais altos da indústria, né? Inclusive, se eu não me engano, o salário. O salário.
Isso há uns 2 anos atrás, pelo menos, era. Agora que teve The Morning Show, que reuniu Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, aí talvez não. Eu acho que talvez ela tenha perdido esse posto. Inclusive, a nossa amada Reese está aí estrelando um novelão atrás da outra, né? Morning Show, eu adorei. Cara, pois é, o caso da Reese, a Reese virou a rainha da TV, né? Assim, ela é o Midas da TV hoje em dia. É uma coisa impressionante. E eu acho que ela soube aproveitar muito bem esse momento em que tem essa discussão, né? De que o cinema, para você botar um filme em cartaz, no cinema, tem que ser uma aposta muito alta. E a TV começou a ir numa linha mais criativa. Começou a arriscar em narrativas que o cinema não queria arriscar com medo de não ter o retorno financeiro, né? Então, daí a gente tem essa nova, já nem tão nova era da TV recentemente. Eu acho que a Reese, que tem uma carreira de sucesso no cinema, eu acho que ela fez muito bem, aproveitou muito bem esse lugar aí, né? Esse ano eu fiquei muito chocado até com as indicações do Emmy, porque ela estava elegível ali para 3 séries de sucesso, questionáveis, em qualidade questionável. Podemos conversar sobre isso, inclusive. A segunda temporada de Big Little Lies, que eu acho um lixo, desculpa aí se alguém é fã. Sim. Eu gosto muito da primeira. A primeira, exatamente. Mas a segunda acho bem complicada, mesmo tendo Meryl Streep. Ela tinha também o Little Fires Everywhere, que é uma boa novela, e ela tinha o Morning Show também, que podemos falar mais de Morning Show mais pra frente também. Sim. Bom, eu acho que a gente pode entrar em alguns segmentos que são reconhecidos por produzir guilty pleasures. Um deles é o da fantasia, né? Que eu acho que depois de Crepúsculo houve um boom aí de vampiros e lobisomens. E tem alguma desse segmento que você gosta, que você tiraria desse saco? A gente começou ouvindo a trilha de True Blood aqui, né? Pois é, menina, só que True Blood, se eu não me engano, é anterior, né? Eu acho que True Blood é anterior a Crepúsculo, essa onda. Eu acho que Crepúsculo, a saga, né, do cinema, deu esse impulso para as séries, tipo Vampire Diaries, Supernatural, essa fantasia, eu acho que essa onda de fantasia foi muito impulsionada por Crepúsculo. Gostei da música de abertura, obviamente que reconheci, porque eu diria que, assim, eu nem chamaria True Blood de guilty pleasure. Assim, isso porque True Blood começou muito bem. True Blood é uma série do Alan Ball, que é um reconhecido roteirista, indicado ao Oscar pelo roteiro de Beleza Americana. Ele fez o Six Feet Under, o A Sete Palmos da HBO, que é uma série excelente também. E no True Blood, o que aconteceu, Alan Ball? Porque, assim, as 2 ou 3 primeiras temporadas... A primeira temporada eu acho muito boa. É muito aí boa. Ela segue ali, segunda, terceira, ainda assim... mais inferiores, porém ainda assistíveis, para depois virar uma loucura de vampiro, fada. Demônios, jacaré... O que aconteceu, assim? Aí eu acho que, assim, você continuar gostando de True Blood depois que entra a fada na história, depois você descobre que a Suki é uma fada. É uma fada. Uhum. Aí sim, eu diria que vira guilty pleasure. Mas começou bem. Mas perdeu. Outro nicho também, outro segmento, são as distopias, né? Agora, talvez pela nossa realidade, todo mundo está querendo falar sobre o fim do mundo. E aí acontece essa coisa dos zumbis, tem mais Under the Dome aí da vida. O que você acha das distopias? Pois é, eu acho que da mesma forma que houve essa carona da fantasia no Crepúsculo, também teve uma carona aí das distopias que vem principalmente da literatura, né? Que vem quer dizer, Crepúsculo também vem da literatura, né? Mas eu acho que essa onda das distopias fez um caminho parecido. Eu acho que tinha a série Divergente, o Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, principalmente. Eu acho que a literatura aí, ponto para a literatura,
eu acho que fomentou a indústria muito bem, assim, a indústria audiovisual, tanto no cinema quanto nas séries. Primeiro, contaminando aí, no bom sentido, essa onda de filmes de fantasia, principalmente com vampiro, e depois essa onda de distopias também. Acho que foi muito um pontapé da literatura, isso é bacana. O Nelson tá até falando aqui de Handmaid's Tale, que a gente até falou, mas aí já não, acho que qualifica como Guilty Pleasure, né? Só da onde veio eu confesso que para Handmaid's Tale, eu gosto muito, muito, muito da primeira temporada, fiquei enlouquecido, como todo mundo, e a partir da segunda eu não vi, porque muita gente estava reclamando de ser uma coisa meio de porn violence, assim, sabe? Que estavam exagerando já. Então, assim, eu sinceramente aí até não tenho muito como opinar, porque eu acabei não me embarcando muito pela opinião dos outros, assim. Eu vou te falar que eu parei a segunda temporada porque pra mim era o choque pelo choque. Sei lá, no terceiro, quarto episódio eu falei, não quero mais. Tá querendo só me chocar e não tá trazendo tudo que a primeira temporada trouxe tanto pra gente pensar, né? Sim, a primeira é muito impactante. Bom, e aí eu acho que vale a gente voltar para esse segmento dos reality shows, porque, né, tem muito a se falar sobre isso. Acho que a gente pode até fazer uma viagem para o passado e pensar aí nas precursoras disso tudo, que é Paris Hilton e Nicole Rich com The Simple Life. Você lembra disso? Ih, Renata, não tem idade disso não, Renata. Eu estou mais novo, você é um pouco mais novo. Para mim, essas duas são, inclusive, as precursoras do termo influencer, né? Que são pessoas seguidas por serem apenas ricas e bonitas. Elas não são atrizes, não são cantoras, não são nada. É o famoso personalidade da mídia. Personalidade o quê? Picotou um pouquinho? Personalidade da mídia. É o famoso personalidade da mídia. Qual a sua função, o seu trabalho? Personalidade da mídia. Pois é. Bom, eu passei a minha adolescência apaixonada por Laguna Beach e The Hills, Lauren Conrad, minha diva até hoje. Sendo que eram umas séries meio que igual Keeping Up with the Kardashians. Era um reality show completamente roteirizado. Quem assistia sabia que era tudo roteirizado e comprava mesmo assim. Daí a gente foi andando por aí, chegou numa nova moda da MTV, que é Are You The One, de Férias com Ex, que é muito o que você falou, sexo vende, vamos colocar isso na TV. Até agora a Netflix investindo realmente pesado nisso. Como é que você avalia essa evolução? Eu acho que, por exemplo, a MTV, que era um canal Music Television, né, virou praticamente uma reprodutora de Férias com Ex, né? E aí eu acho que é isso, assim, é a questão que a gente falou lá no início do sexo vende, né? Então, eu acho que eles... Obviamente que isso acontece porque tem uma audiência enorme. E os clipes também são acessíveis de outras formas hoje em dia. YouTube, internet, facilmente. Assim, agora vou falar a idade de novo, né? Mas a gente via na MTV, a MTV era o único lugar onde a gente tinha acesso aos clipes. Clipe, sim. E aí eles conseguiram, acho que eles exploram esse nicho porque é o que de fato é a pegada do momento aí, de novo, no paralelo com a Netflix, o Casamento às Cegas, o Brincando com Fogo, também são parecidos nesse sentido, né? De casais, dessa narrativa de formar casais e de quem vai para baixo do edredom com quem, alguma coisa assim. Nossa, eu acabei de lembrar, eu nem pensei nela quando estava montando a pauta, mas The Bachelor, milhões de temporadas, né? E a Luísa... Mas o sucesso nos Estados Unidos, né? Eu acho que não é muito aqui. Eu acho que não foi uma coisa que pegou tanto aqui. Eu acho que não. A Luísa, nossa editora, ela morou em Portugal durante um tempo. Ela falou aí nos comentários que lá são os melhores realities. Tipo, quem vai casar com o agricultor? É isso, né? Eu acho que a gente também não pode deixar de falar de Big Brother, especialmente esse ano, que o programa teve uma representatividade absurda, né? Teve um acesso muito louco, porque era início da quarentena, todo mundo com medo, a série Jornal Nacional deixando todo mundo com medo em casa. E o Big Brother veio e a audiência explodiu, entrou pro Guinness com 1,5 milhão de votos, é o programa mais votado do mundo, né?
E ali a gente também teve algumas mensagens. Tava falando para a massa, mas foram levantadas pautas como sororidade, machismo. Manu Gavassi, um dia a gente ainda vai tomar vinho no seu tapete. Guarda isso. E aí eu queria te perguntar também se... Cheers! Se tá aí o poder do que fala para a massa, se os programas eles podiam aproveitar melhor essas temáticas ou se eles começarem a pensar muito sobre isso, eles vão perder essa qualidade que é o que atrai o público. O que você acha disso? Eu não sei, assim, especificamente em relação ao caso do Big Brother, para essa edição específica, que foi um sucesso estrondoso e absoluto, a edição já era um sucesso antes da pandemia estrear. A pandemia estreou mais ou menos ali do meio para o final do Big Brother. E aí, uma vez que não tinha mais nenhum programa inédito de entretenimento na Globo, principalmente na Globo, né? Assim, que tem uma audiência maior entre os canais abertos, todo mundo correu para o Big Brother. Só que, de qualquer maneira, a narrativa dessa edição já era um sucesso antes do início da pandemia. Uhum. E o que eu acho que acontece aí é muito tentativa e erro. Assim. Eu acho que a narrativa, o roteiro do Big Brother, o conflito central do Big Brother é uma aposta. E essa aposta pode dar certo e pode não dar certo. A edição anterior, a do ano passado, por exemplo, o conflito principal era um conflito de classe, era uma luta de classes. E o público não comprou isso como entretenimento tão forte quanto comprou esse ano. Esse ano já era um conflito homens versus mulheres, ou melhor, mulheres contra o machismo. E isso, de uma certa maneira, esse conflito esse ano, pegou as pessoas, atraiu mais audiência, foi mais bem sucedido do que no ano passado. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que o Boninho está sempre procurando qual vai ser o conflito central da edição. E dessa vez eles acertaram. Assim, eu acho que como é um programa, obviamente que ele é mais roteirizado na edição, né? Assim, é o que se mostra, o que se quer mostrar, que é como se fosse o roteiro. Mas, de qualquer maneira, essa tentativa, esse conflito foi o roteiro que pegou esse ano e que fez as pessoas assistirem enlouquecidamente. Beijo, Manu Gavassi. Total, e fora que eu acho que é um caso clássico do guilty pleasure que deixou de ser guilty. Durante a pandemia, Exato. As pessoas estavam assistindo e estavam falando, tô vendo Big Brother e essa edição tá muito boa. Eu ouvi isso de muita gente, inclusive de mim, que eu sempre falei meio mal de Big Brother e esse ano eu assisti várias vezes pós-pandemia, né? Eu torci, votei, nunca tinha feito isso na vida. Assim. Torci, votei todo final de programa, era uma loucura. Eu acho que a gente assistiu uma prova do líder juntos, né? Por vídeo, assim. Assistiu, uma loucura isso. Exatamente. A gente deixou lá na live e ficou assistindo. É esse tipo de programa que a gente faz na quarentena, não é mesmo? Exatamente. Bom, agora eu vou te propor um jogo. Eu vou citar algumas Lelê. séries. Eita, Lelê! Eu vou citar algumas séries Guilty Pleasure, a maioria delas mandadas pelos seguidores do Nota Terapia. E aí você vai me dizer se você ama, odeia, ou você ama odiar, ou odeia amar. E dar uma breve explicação do motivo. Vamos lá. A primeira delas é Revenge, que é a série preferida da nossa editora Luísa. E também tá no meu top 5, eu vou admitir. Menina, vi pouco de Revenge, para dizer a verdade. Assim, algumas coisas que eu vi, achei um novelão que não me pegou. Então, diria odeio. Amo, odeio ou entra aí no Guilty Pleasure, né? Isso. Tá, então vou dizer odeio. Odeio ou amo odiar, enfim. Tá. Glee. Glee. Amo. Eu acho que Glee... Amo. Acho que sim. Assim, eu não... Se é para escolher entre um desses três, eu vou dizer amo. Porque por conta do cerne de Glee, a questão principal, que é o fato de ser um musical e ter o elenco reinterpretando aquelas músicas. Tem a questão... a representatividade é muito explorada em Glee. Então, entre essas três opções, eu diria que amo. Pena que é uma série amaldiçoada, né? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Fora isso.
Elite, que alguém aí já falou no início da Elite. live. Vamos fazer uma live só sobre Elite? Vamos! Aí, Nota Terapia, fica aí a dica para um parte 2. Eu quero falar um pouquinho de Elite, então. Elite Fala. começa como uma série que tem todos aqueles aspectos que a gente falou, né? Tem o mistério, tem a sacanagem, tem identificação, tem intriga, tudo aquilo tá ali misturado, entendeu? E o que eu acho mais... O que, de uma certa maneira, é um pouco algoritmo. Só que eles não se levam a sério. E aí eu acho que esse é um grande mérito de Elite, entendeu? Assim, nada faz sentido para aquelas pessoas ali estarem, de repente, se matando, transando, falando mal do outro, assim. E eles não levam a sério. Nada faz sentido, eles não levam a sério. Então a primeira temporada eu acho excelente por isso. Não se leva a sério. E tem um mérito em não se levar a sério. Exatamente o que me leva para a segunda temporada a não gostar nem um pouco. Odiei, detestei a segunda temporada, porque eles procuraram fazer uma coisa muito séria. Eles procuraram fazer uma trama densa para a segunda temporada, sabe? E, ao mesmo tempo, eles não podiam abandonar a questão das festinhas, das transas, não sei o quê. Então, todo episódio terminava numa festa. E era assim, não, a pessoa está de luto e vai para uma festa. Não faz nenhum sentido. E aí eu acho que na terceira temporada, eles chegaram no meio termo que é o meio termo ideal, assim. Eles mantiveram essas questões de todos aqueles aspectos que eu citei no início, não se levando a sério, mas ao mesmo tempo, como os personagens já estavam bem estabelecidos, eles tiveram soluções criativas para parear os personagens que eram aparentemente ou em princípio incompatíveis. Eles fizeram isso de uma maneira criativa e ao mesmo tempo atenderam a gente tem a Lucrécia, eu não sei quem é fã de Elite aí, mas tem a Lucrécia tipo feminista, ela é acidentalmente feminista na terceira temporada, sabe? Então eu acho que a terceira fecha lindamente assim esse primeiro ciclo, digamos assim. Então acho que eu respondi que eu amo, né? Sim, acho que ficou bem claro. E já temos aí uma quarta confirmada com um elenco novo, Quarta né? confirmada. Então, Tô com medo, porque muitos dos meus personagens preferidos vão sair, porque já não cabe mais, né? Já saíram da escola, mas enfim. Cenas para o próximo capítulo. para a próxima, para uma live daqui a algum tempo. Smallville. Amo. Eu acho que Smallville foi uma série criativa, assim, para falar desses primeiros anos lá do Clark Kent, do Superman. Eu gostava, não me lembro em detalhes exatamente, mas era uma série que eu gostava, assim. Acho que tinha, antes dessa onda toda até de super-herói principalmente no Bem cinema, antes. depois em séries, já abordava ali, acho que de uma maneira, pelo menos com um enfoque diferente. Então, eu gosto. Boa. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Aí eu não tenho idade, Renata. Eu posso falar de Big Little Lies, entendeu? Porque eu gosto muito da primeira temporada, não da segunda. Mas então não posso opinar, vou fazer a Glória Pires aqui. Olha, mas eu acho que você fez uma associação boa. Pretty Little Liars, bem adolescente, Big Little Lies já para um público mais amadurecido. Mas a linha ali é a mesma coisa. Uma morte Talvez. misteriosa, vamos atrás Acho que desse pelo pouco que eu mistério. conheço, Big Little Lies é a maturidade de Pretty Little Liars, né? Scream Queens, que eu amo. Scream Queens. Vou dizer, vi o primeiro episódio e nessa pegada não se levar a sério, eu não segui com a série, mas o primeiro episódio eu senti que era muito galhofa, não se levava a sério, e por isso eu vou botar na conta do amo, então. Fazer igual o TikTok aqui, né? Vou fazer assim, amo, não amo. Eu tô meio por fora dessa onda do TikTok, preciso me atualizar, mas Renata, aí agora tá eu já tô muito falando da minha velha. idade, exatamente. Vamos lá, seguindo. O que mais você tem pra mim? You, da Netflix? Detesto, odeio, acho um crime. Não, You.
Yu é a glamorização do Stalker, assim. Isso é verdade. Teve até uma polêmica na época, porque a Millie Bobby Brown do Stranger Things defendeu o protagonista, né, o personagem na série, assim. E não, filha, você não pode fazer isso não, porque tipo, o cara é nocivo, é um macho tóxico. Sim. Não pode glamorizar isso. Então eu acho Yu nocivo, diria, odeio, detesto. Eu gosto como Guilty Pleasure, acompanhei tudo, mas o protagonista, que agora eu não tô lembrando o nome dele, que foi o Dan Humphrey também, de Gossip Girl, Sim. ele deu várias entrevistas, inclusive, falando sobre isso. Gente, para de gostar do meu personagem. Vocês estão entendendo a série errado. Não tá batendo direito, né? Mas eu acho que dava margem. Eu acho que dava margem para romantizar o comportamento desse cara. E aí eu acho bem perigoso. Eu uma vez postei um meme que era ele abraçado com a menina que ele fica na segunda temporada, e aí tava Relationship Goals. Você sabe que eu recebi várias mensagens de amigos assim, isso é só uma brincadeira, né? Você não acha mesmo? Tipo, então tem uma margem aí que talvez seja até um problema de roteiro, que é o que a gente estava falando lá atrás, que pode ser um problema dessas séries. Eu não sei se é de roteiro não, Renata, porque da mesma forma como, por exemplo, 50 Tons, a franquia 50 Tons, tem muita gente que acha que o personagem lá, o Mr. Grey, é um cavaleiro, que ele melhora no segundo livro, segundo filme, sabe? E assim, não, esse cara é tóxico, esse cara, tipo, não deixa a mulher dele trabalhar fora, entendeu? E as pessoas romantizam isso, assim, eu acho que é muito perigoso, porque eu acho que muita gente não se questiona e acaba alimentando esse tipo de comportamento, assim, eu não acho legal, não. Até fugindo um pouco do assunto série, teve um filme recente agora da Netflix, que foi aquele 365 dias. 365, gente... Como é que é? O cara bota a mulher num cativeiro e ela tem que se apaixonar por ele em um ano. Do nada! Pelo amor de... Não façam isso, crianças, não assistam isso. Isso não é exemplo para ninguém. Isso é nocivo. Isso não sei nem dizer. É muito grave. Bom, próxima série, D.O.C. D.O.C. Eu acho Marissa que D.O.C. Cooper. Para mim, D.O.C. é Dawson's Creek. Eu acho que talvez seja o meu paralelo. Eu não acompanhei tanto, não vivi tanto D.O.C., mas talvez tenha uma pegada parecida com Dawson's Creek, pelo que eu sei de D.O.C. Então vou ficar em cima do muro com D.O.C. Eu acho que D.O.C. pega muito aquela coisa da riqueza também, o cara... Tanto que o Travessão aqui no Brasil era um estranho no ninho, né? Então tem aquela coisa do que não pertence. E Riverdale, o pessoal pediu para falar, mas a gente já passou um pouco por ela, né? A gente passou um pouco. Estamos aí. Eu já sou mais o... Como é que é? Colin Spruce, é isso? É. Maravilhoso. Bom, sobrou um tempinho aqui. Vamos. Era um Estranho no Paraíso, verdade. Não era no Ninho. Estranho no Paraíso. Aqui, Estranho no Paraíso. Obrigada, Silvestre. Um Estranho no Ninho estava muito estranho, Vamos lá, a gente tem duas perguntas aqui do público que está assistindo nossa live. Com as plataformas de streaming, a TV virou finalmente o novo cinema? Vale mais a pena fazer série do que filme? Então, eu acho que é um pouco daquilo que eu respondi, assim. A TV virou o lugar das narrativas criativas mais do que o cinema. Fazer TV de uma forma geral, não estou falando de Game of Thrones, assim. Game of Thrones é um guilty pleasure. Mas a TV virou o lugar... É mais barato, de uma certa maneira, fazer TV do que fazer cinema. Então, fica-se muito arriscado para o cinema, sem saber o retorno, investir numa narrativa mais ousada. E a TV começou a fazer isso brilhantemente, ocupando esse espaço. Assim. Uma teoria que já nem é tão nova, mas
eu acho que faz sentido. Agora, peraí, Game of Thrones é guilty pleasure? Explica um pouco Game of melhor isso aí. Game of Thrones virou uma salada inacreditável depois da quinta temporada, assim, é lastimável, porque aí eu acho que entra num aspecto diferente, um aspecto que a gente não comentou aqui, que foi muito entregar para a audiência o que a audiência espera, né? Então eu acho que assim, uma das bases, um dos fundamentos de Game of Thrones era surpreender a audiência. Você constrói um protagonista até o 9º episódio da sua primeira temporada e no penúltimo episódio, que é o nome, você mata esse protagonista, entendeu? Então, assim, as pessoas morriam em Game of Thrones de forma muito inesperada para o público e, ao mesmo tempo, fazendo sentido. Enquanto a série seguia, de uma forma geral, os livros do George Martin. Eu acho que depois que começou o Benioff lá e o D&B começaram a andar sozinhos, eles começaram muito a criar, a entregar para o público o que o público queria, sabe? E aí deixa de ser surpreendente, deixa de ser desafiador para a audiência. Então eu acho que aí virou uma coisa tipo, eu só via para falar mal a partir da 6ª temporada, 5ª temporada. E fora que você tá acompanhando há tanto tempo que você... Porra, agora eu vou terminar, né? Agora, exato. Essa frase é a definição de Grey's Anatomy. Queria dizer que Shonda Rhimes já matava todo mundo muito antes, tá? Queria apenas dizer isso. Eu nunca fui muito fã de Shonda Rhimes. Amo. Melhores monólogos, sério. Nem de Ryan Murphy. Dela e da Amy Sherman Palladino, inclusive, estamos aqui com, né? Mas Gilmore Girls eu não boto em Guilty Pleasure nem pensar. Série boa. Mais uma pergunta. Eu vi em um site que a série Gypsy... eu lembro dessa série com aquela loira, gente. Como é que é o nome dela? Gypsy era com a Naomi Watts. Isso, Naomi Watts. Vamos lá. Eu vi num site que a série Gypsy era uma das piores de todos os tempos, mas eu não achei nenhuma referência. O que você acha dessa série? Não, assim, eu confesso que eu não vi a série inteira, não. Eu não vi a temporada inteira. Mas o início era um início promissor, assim. Os primeiros episódios estavam promissores. Eu não diria que era uma das piores séries ever, não. Assim. Longe, muito longe de ser. Podia não ser uma unanimidade, mas longe de ser. Mas não foi cancelada, inclusive, né? Assim, muito recente. Foi cancelada logo depois da estreia. Houve uma provocação aí para você diretamente sobre Hollywood. Vamos falar sobre isso? Olha, eu gostei muito, hein? Queria apenas dizer também. A gente foge do assunto, né? Porque eu acho que Hollywood não é pleasure de forma nenhuma. Out. Mas acho muito problemático, acho muito problemático. Acho uma ótima ideia, essa ideia de revisionismo histórico, né? Que o Tarantino faz muito no cinema, mudando a história da Sharon Tate, mudando lá a história do Hitler com Bastardos Inglórios, fez isso bem. E eu acho que essa ideia de imaginar, e se Hollywood tivesse incluído as diferenças, como teria sido, gosto muito desse ponto de partida, assim, gosto muito dessa ideia. Só que não é só porque tem inclusão que necessariamente é bom. E aí, nesse sentido, eu acho o roteiro preguiçoso, assim, eu acho risível. Tem umas cenas que eu acho para rir de constrangimento, assim, que não fazem nenhum sentido, sabe? Você tem toda uma construção que leva para um conflito e, de repente, esse conflito se resolve assim, sabe? Acho que é uma série que, no fim das contas, é isso, assim, não tem conflito. E conflito não quer dizer disparar armas e explodir uma bomba, não é isso. Mas, assim, o conflito é o que move uma narrativa adiante, e não tem nenhum, assim. Tudo se resolve num passe de mágica, você acaba não torcendo por ninguém, não dá tempo para torcer, porque se resolve na cena seguinte, entendeu? Então, posso ficar aqui falando mal de Hollywood durante muito tempo, desculpa, fãs. Não precisa. Se não é nenhum tipo de pleasure, então vamos... Não. Né? Nem guilty, nem pleasure. Acho que o próprio Fred, ele tinha mandado também, Fred foi a pessoa que fez a pergunta de Hollywood, ele também perguntou na nossa caixinha lá de comentários sobre Degrassi.
Você sabe o que é Degrassi? isso? É Degrassi Next Generation. Fale mais sobre isso, Fred Portela. Não sei. É uma série adolê também, e olha, nem eu. Opa! E se assim, nem Opa! eu. Mas é isso, vamos chegando agora aqui no final. Queria agradecer a sua presença. Não é Next Generation. Eita, vamos lá. Não é Next Generation, Next Next Class. Class. Tá. Fica aí a dica, então, para você pesquisar e me dizer o que você achou. Malhação canadense, olha isso. Malhação canadense, falou Silvestre Mendes, olha só. Uma outra série que compararam a Malhação foi... Gente, eu também tô péssima com o nome. Que foi a dos filósofos, que o Fred também assistiu. Do filósofo, que o Fred também assistiu. Que era uma série espanhola. Gente, qual é o nome? Me ajuda aí. Joga aí nos comentários Merli, alguém. essa, não... Merli, isso. Essa eu acabei não vendo. Eu sei que é um sucessinho, mas não vi. Pois é meio malhação, mas ela também é o do tipo que é a guilty pleasure, mas você tira valor dela, sabe? Tem aí umas reflexões sim. que é bacana. Sim. Mas tem na Netflix isso. também, agora que entrou há pouco tempo, Boca a Boca, né? Assim, não é malhação, mas é um elenco jovem, uma série que tem um pano de fundo ali muito pertinente, que parece que foi feita ontem, assim. Porque a trama da série é um vírus que se transmite pela boca, pelo beijo, né? Você fez um vídeo sobre ela, né? Você fez uma crítica? Eu acabei escrevendo sobre... eu escrevi sobre, mas não fiz o vídeo. Assim, eu acho que a série vai piorando. Ela começa muito bem e vai piorando. Mas tem seu valor. Assim, os personagens são muito bem construídos, tem atores muito bons ali. O protagonista é o garoto que fez o ano em que meus pais saíram de férias, aí depois ele fez o Que Horas Ela Volta, que era o Fabinho lá, o garoto que a Regina Casé cria, né? O filho da patroa. E ele é o protagonista de Boca a Boca. É uma série do Esmir Filho, que é um bom cineasta, fez aí Os Famosos e os Duendes da Morte, é o mais conhecido dele. Tem a Juliana Rojas também, que é muito boa como diretora e roteirista. Eu acho que a série se perde do meio, são 6 episódios só, ela se perde do meio para o final, mas o início é bem bom. Assim. Acho que tem muita gente boa, Grace passou, enfim. Queria dizer que um bicho muito grande voou atrás de você agora. Eu não sei se foi uma mariposa ou um morcego. Eu tô no meio do mato, né? Assim, tem um papo de onça aqui, você sabe, né? Meu Deus, não. Mas aí você me conta essa história fora da live, né? Porque... Te conto depois, porque eu tô um pouco assustado, preocupado com o Evaristo. Ai, meu Deus, o cão tá aí por perto, não, né? Senão você não ia conseguir fazer essa live. Não, mas eu fiquei até ao ar livre aqui achando que ele ia aparecer para dar o ar da graça, mas como tá chovendo, ele tá quietinho no cobertor. Bom, Rê, eu acho que a gente pode terminar com você, já que é uma pessoa que entende sobre... a gente tem 8 minutos até a live acabar. A gente encerra com você dando indicação de série, seja guilty pleasure ou não. O que você acha que a galera pode assistir agora? Que você tem visto que é legal? Vamos lá. Como isso não estava combinado, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Peguei de surpresa. Não, de guilty pleasure, eu diria, falando aí, adolescente, vou voltar para o início do adolescente que habita em mim, saúde do adolescente que habita em você. Elite, eu acho um guilty pleasure sensacional, mas falando só de pleasure, não guilty, tem o Normal People, que no Brasil é uma série que foi exibida pelo Stars Play, o streaming lá do Stars Play, do canal Stars, que é uma série adolescente, 2 protagonistas jovens, basicamente encontros e desencontros entre os dois, assim, só que uma série com um texto super maduro, muito maduro, assim, incrível, assim. Isso é completamente fora do algoritmo, tem sexo, mas não é gratuito, é tudo muito delicado, tudo conduzido de forma muito, muito bonita mesmo, assim. Normal People é uma das últimas séries que já que a gente estava falando de série adolescente, foi uma série que me marcou muito e eu indicaria. E eu me lembrei agora, Renata Magalhães, que a gente acabou não aprofundando também, já que o tema é Guilty Pleasure, The Morning Show. The Morning Show.
que é a série, né, do Apple TV Plus, que traz a Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston. É uma das séries mais caras por conta do salário dessas duas pessoinhas, Jennifer Aniston, a Rachel de Friends, né? E é uma série ruim para um caramba. Nada, bastidores de TV, nada faz sentido nessa série. Só que você... Mas eu fiquei assim, eu quero mais um. Me dá mais um episódio, eu quero 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 mais um episódio. O que essas mulheres vão fazer? Quem vai brigar com quem? Quem vai meter a mão na cara de quem, entendeu? É guilty pleasure total, vale a pena. E assim, claro que a gente não vai falar o que aconteceu, mas o final... Aquele tão final... inacreditável. É inacreditável, mas... E o pior é que, assim, os primeiros episódios, eles ainda estão... De repente, entra no quarto, e eu lembro de discutir com algumas pessoas, assim, mas fica muito surreal. E eu, claro que não. De repente, estão eles fazendo um número musical no meio da série, e o que está acontecendo? Mas é muito boa, é boa. É surreal desde o piloto. Rê, muito obrigada. Queria dizer para vocês que estão aqui pelo Nota Terapia que o perfil do Renato, que eu deveria ter deixado aqui no comentário fixo e não deixei, mas é @Renato Hermes, HERMS. Ele tá fazendo várias críticas, vídeos, falando sobre essas séries que estão sendo produzidas agora, não sobre Guilty Pleasures, mas o que tá bombando, o que não tá bombando também, umas coisas que estão meio ali esquecidas nos catálogos, que não estão sendo vistas. Então segue o Renato para vocês saberem tudo que está sendo produzido agora. Se você está aqui na live por causa do Renato, segue o perfil do Nota Terapia, que tem um conteúdo artístico, literário de qualidade. E é isso, Rê. Muito obrigada pela nossa conversa. Tem gente aqui falando que quer uma segunda live e eu acho que vai ter que rolar, porque assim, tem muita coisa pra gente falar mal ainda, né? É só me chamar. Agradeço pelo convite, foi um prazer, sempre um prazer falar contigo e mandar um abraço aí, falar para o pessoal seguir lá, tem vídeo novo todo sábado no IGTV e falar aí, dar um salve aí pros Nota Terapiers darem uma força aí também, seguirem lá. É isso. Muito obrigada, eu amei. Um beijo. Beijo, amor.